E aí pessoal, tudo bom? Vamos iniciar hoje a aula de payback. Vamos entender qual a importância do payback, como se calcula o payback, quais são os tipos, né? Existe o tipo de payback simples e existe o payback descontado, ok? Vou dar uma introdução para a gente conseguir sistematizar o entendimento, ok? O payback ele é essencial para quem quer fazer investimento. Essa é a ideia, para quem quer fazer investimento. Quando você tem, geralmente as pessoas, né, que têm uma quantia sobrando, ou até mesmo empresas que querem aplicar esse dinheiro em projeto, que vem ser um investimento, enfim, utiliza o payback, tá ok? O payback ele vem ser então uma espécie de cálculo que analisa o tempo entre o investimento inicial e o momento em que o lucro irá se igualar ao valor desse investimento, ok? Isso vai evitar com que o investidor ele entregue o seu dinheiro em títulos inseguros, tá? Ou que tenham um período de rendimento muito longo. Essa vem ser a ideia do payback. Então, o payback ele pode ser definido como um indicador, né? Um tipo dos indicadores, né? Em forma de cálculo, com a função de analisar o que? De analisar o retorno do investimento, tá ok? E projetos. Isso vai indicar o tempo necessário para que o acúmulo gerado, tá? Ele possa se igualar ao investimento inicial. Então, vamos lá. Já expliquei que o payback ele é essencial para quê? Para o investimento. Você quer analisar o investimento, se é viável ou não, você utiliza o payback. O retorno sobre o investimento. Quando que vai ocorrer o retorno sobre o investimento? O payback ele vai te dar esse prazo. E o payback também é ideal para análise de projeto. Nós vimos nas outras aulas que existe VPL, ATIR, que você pode utilizar para analisar a viabilidade de um projeto. O payback ele vem ser uma análise junto com essas duas que você pode ter para saber, porque às vezes a pessoa ou o dono de uma empresa ele quer fazer um projeto, mas ele quer saber qual o tempo. Geralmente ele quer saber o tempo. Qual tempo eu vou ter de retorno desse meu dinheiro? Quando que eu vou começar a ganhar? Então ela vai utilizar o payback. Payback simples. O payback simples, né, ele é uma forma muito simples de calcular. Você utiliza, né, os fluxos de caixa, os somatórios dos fluxos de caixa. Ou seja, você vai somar as entradas e saídas de fluxo de caixa. Você vai ter um saldo ali e vai utilizar para saber quando que vai zerar esse somatório, né? Zerando ali quando você começa a ganhar. É basicamente isso. Vamos ver na prática como que funciona o payback simples. Vamos lá. Nós temos aqui a coluna de anos, né? Você tem o ano 0, que é o ano que o investidor ou dono da empresa aplicou esse dinheiro em uma máquina, em um equipamento. Você tem o ano 1, o ano 2, o ano 3 até o ano 5. E aqui você tem fluxo de caixa. No ano 0, ele gastou 1.500, ou seja, está negativo, tá? Ele desembolsou 1.500 para aplicar em uma máquina ou equipamento. Ele decidiu que o prazo máximo será 3 anos. Beleza, eu só vou comprar esse equipamento se eu tiver retorno sobre o meu dinheiro investido em 3 anos. Então vamos calcular. Vamos lá. Vamos começar pelo saldo. A gente vai utilizar aqui igual. Pronto, menos 1.500. O saldo do ano 1, como que vai ser? Vai ser o saldo, né, do investimento mais, você vê que está negativo lá em cima, 150. Vai dar Enter. Menos 1.350. Dá 2 cliques, aí você vê, ó. No segundo ano, ele tem 1.350. E no ano 2, ele tem 0. Ou seja, a partir do ano 2, ele já começa a ter o retorno sobre o investimento. No ano 3 ele tem 150, no quarto ano ele tem 70 e no quinto ano ele tem 20. Como se calcula isso? Nós vimos visualmente que no segundo ano é quando ele começa a ter o retorno sobre o investimento. Então vamos lá. É igual, qual o ano? Ano 1, ok? Mais esse valor negativo, sempre na mesma linha, tá vendo? Negativo dividido
pelo valor do fluxo de caixa do ano seguinte. Cadê? Deu errado aqui, vamos ver por que deu errado. Menos 2. Então você verifica que o prazo do payback é 2 e é menor que 3. Ou seja, se o prazo máximo para ele receber o dinheiro é de 3 anos, se ele vai começar a receber a partir do segundo, é vantagem. Então vamos fazer uma fórmula aqui, ó. Se esse valor, né, é menor do que esse, então me retorna projeto, me retorna aceito, se não rejeitado, fecha parênteses, aceito, ou seja, o payback, o retorno sobre o investimento é menor do que o prazo que ele estipulou, ok? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Agora vamos um pouco mais rápido. Vai ser o valor negativo, né? Vai ser o valor do investimento inicial mais do ano seguinte. Beleza, menos 800. Vamos dar 2 cliques, tudo negativo. O que significa isso? Tudo negativo. Significa que ele nunca vai ter retorno sobre o dinheiro que ele aplicou. Ou seja, o cara aplicou R$1.000 ali numa máquina, no equipamento, e ele vai ter retorno dentro desse prazo nunca. Ou seja, no 5º ano que ele estipulou para ser o prazo máximo, não existe retorno, ok? Então é basicamente essa ideia do payback simples, tá bom? Então você vai somar as entradas e saídas de fluxo de caixa, vai ver onde ele passa de negativo para positivo. Analisou onde ele passa de negativo para positivo, é ali que é o ano do payback. Vamos revisar o cálculo. O cálculo é o seguinte: é B4 é o que? É o ano onde estava negativo, menos D4, que é vencer essa célula aqui, dividido por C5, ou seja, 2. O projeto está aceito, ok? Então vamos ao conceito então do payback simples. Ele tem algumas vantagens, tá? Ele tem as suas vantagens, também tem as suas desvantagens. A vantagem do payback simples é que ele vem ser simples e rápido de calcular. A pessoa que faz esse cálculo não precisa ter necessariamente um conhecimento ótimo em matemática financeira ou matemática básica. Ela consegue fazer esse cálculo rápido. Uma outra vantagem é que é uma medida de risco de investimento, porque quanto menor o período do payback, né, mais líquido é o investimento e, portanto, menos arriscado. É lógico, né? Se você aplicou aquele dinheiro ali e você recebe isso em menos tempo, melhor é e menos arriscado. Se você investe um dinheiro numa aplicação ou em um projeto e isso demora para retornar, ele passa a se tornar arriscado porque existem várias variáveis. Agora vamos ver as desvantagens. Alguma das desvantagens: ele não considera o dinheiro no tempo. Ou seja, você utiliza somatório de fluxo de caixa, de entradas e saída, mas não leva em consideração a matemática financeira, ok? Ele não leva em consideração o custo de capital da empresa, ou seja, aquela TMA, tá bom? Vamos ver o payback descontado. O payback descontado, ele vem ser semelhante ao payback simples, mas ele utiliza a taxa de desconto, tá ok? Antes de proceder à soma dos fluxos de caixa, tá ok? Então, em geral, ele vai utilizar a TMA, foi o que nós falamos. Vamos agora ao cálculo do payback descontado. O payback descontado, ele é basicamente igual ao payback simples, tá ok? Vamos lá. Payback descontado. Aqui, a gente vai abrir uma coluna aqui do lado, ok? Vamos escrever descontado. Como que a gente vai fazer esse cálculo? Nós vamos botar igual menos VP de valor presente, utilizar a taxa mínima de atratividade, que é 10%. Qual período? Período 0. Houve pagamento? Não. Qual seria o valor futuro? Menos 1.500, tipo 0. Fechou, ok? Aqui nós vamos travar essa célula para não ter nenhum problema. Então vamos dar 2 cliques e passou.
Uma outra coisa que a gente deve fazer, abrir uma outra coluna aqui, vamos lá, e aqui a gente vai escrever saldo, beleza? De saldo você vem, repete esse valor, e aqui embaixo vai fazer a mesma coisa do anterior, esse mais o seguinte, e vai. Foi. O que está acontecendo aqui? É a mesma coisa que a gente está fazendo no payback simples, sendo que se você levar em consideração o dinheiro aplicado no tempo, a taxa mínima de atratividade, você não vai ter retorno dentro do prazo que é 5 anos, beleza? Você não tem retorno. Vamos lá no payback simples. Você verifica que o saldo aqui do payback simples, ele vem zerar no segundo ano. Se você aplicar esse dinheiro no tempo, não tem retorno, ok? Então vamos lá, mais um cálculo do payback descontado. Vamos pegar esses valores aqui, vamos jogar aqui. Vamos lá, botei branco ali, vou botar preto. O que está acontecendo aqui, ó? Zerou. Aqui zerou, tá beleza? Então você vem, vamos apagar aqui pra gente fazer de novo. Vamos lá. Vamos apagar aqui. É igual menos VP. Qual a taxa? 10%. Qual o período? Período 0. Houve pagamento? Não. Qual o valor futuro? 1.500 tipo 0. Menos 1.500. Vamos travar a célula A5, porque a gente, quando for passar ela para arrastar a fórmula para ela não modificar. Vamos lá. Pronto. Qual o saldo? Tem que ser esse. Tá ok? Igual a esse. Vamos lá, vamos somar. Esse mais esse. Vamos arrastar a fórmula. Vamos lá. Fazer o cálculo agora, ok? Qual o último ano onde estava negativo? 4. Então a gente pega esse cara aqui, menos esse saldo dividido por esse. Ou seja, ele, né, qual o prazo máximo para receber esse, para aceitar esse projeto? São 5 anos. Em 4,37 anos, no quarto ano, né, e 37% do segundo do ano seguinte, ele consegue estar dentro desse critério, porque é menor de 5 anos, ok? Agora, se o prazo mínimo fosse 5 anos, aí teria problema, tá bom? Então é basicamente essa ideia. O payback descontado, ele leva em consideração o dinheiro aplicado no tempo, ok? Ele também não é difícil de se calcular. Vou fazer de novo o cálculo aqui para vocês entenderem melhor como que faz isso, tá? Como o prazo máximo é 5 e o payback ele retorna 4,37 anos, ele está menor e ele com certeza será aceito, ok? Então vamos a algumas descrições do payback descontado. As vantagens. Quais são as vantagens? As vantagens é que ele continua simples e prático como o payback simples, tá? Ele resolve o problema de não considerar o valor do dinheiro no tempo. Ou seja, geralmente quando você quer utilizar um payback, você quer ter um projeto que é mais complexo, você quer de fato não fazer um negócio tão simples, mas quer fazer algo bem elaborado, não utiliza o payback simples. Eu até aconselho a utilizar o payback simples de forma alguma, utiliza sempre o payback descontado. Mas ele também tem algumas desvantagens. Quais são as desvantagens? Apesar de ele considerar, né, a taxa de desconto que vencer a TMA, ele não leva em consideração o fluxo de caixa dos anos seguintes. Foi o que aconteceu. Nós fizemos o cálculo, né, começando do ano 0, onde o cara aplicou o dinheiro, até o 5º ano. Sendo que nós não vimos o 6º, não vimos o 7º, não vimos o 8º. Então, ele não leva em consideração o fluxo de caixa dos períodos seguintes, tá ok? Ou seja, não leva em consideração o fluxo de caixa do período do payback, tá?
Isso para o payback descontado e para o payback simples, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que a aula esteja de forma simples e fácil para vocês conseguirem chegar a um entendimento. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, posta aí no comentário que vou estar revendo e para até mesmo melhorar e trazer um conteúdo melhor para vocês. Não se esqueça, se inscreva no canal que você vai continuar atualizado das informações e das melhores práticas, ok? Até a próxima!